Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar e esse é o nosso podcast Profissão Auxiliar Veterinário. Nós ajudamos você a se tornar um profissional auxiliar veterinário reconhecido pelo CRMV. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. E meu nome é Karine Henrique, sou médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. E o tema do nosso podcast de hoje é o que você precisa saber antes de fazer medicina veterinária. Mas antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Bora iniciar o podcast. Karina, para quem é direcionado esse tema? Então, esse tema são para aquelas pessoas que desejam fazer medicina veterinária, que têm um sonho de serem médicas veterinárias, de trabalhar aí com os animais e que elas queiram, algumas dicas, alguns toques de como facilitar esse processo, delas se tornarem aí médicas veterinárias. Tá, e Karina, por que a gente escolheu esse tema hoje? Então, a gente escolheu esse tema, porque a faculdade de medicina veterinária, não sei se todo mundo que está assistindo aqui chegou a pesquisar, mas a gente já vai trazer essas informações, é uma graduação que demanda bastante tempo, né? Então, são 5 anos de formação, se der tudo certo. Pode acontecer que pode, prorrogar para 5,5, pode prorrogar para 6 anos. É uma faculdade, que tem um custo elevado, um custo financeiro, então ela exige uma demanda de tempo, ela exige uma demanda também financeira, então a gente tem algumas faculdades que, vamos fazer uma média de valores aqui, a mensalidade geralmente gira em torno de 3 a 4 mil reais, então não é um curso barato, não é um curso rápido, é um curso que demanda bastante do aluno, tanto em questões financeiras, tanto em questões aí de tempo, investimento de tempo e investimento de dinheiro, E a gente acredita que tem algumas coisas que podem ser feitas para, de certa forma, facilitar esse processo. Porque a gente vê, eu vou falar mais do tempo que eu fiz veterinária, que tem muitas pessoas que elas entram na faculdade de medicina veterinária acreditando ser alguma coisa. Então, as pessoas, elas criam uma expectativa de como que é a medicina veterinária, romantizam muito a medicina veterinária, pagam aí 1 ano de faculdade e acabam que elas desistem, porque elas descobrem coisas da medicina veterinária que não era aquilo que elas queriam. Então, por exemplo, 12 meses pagando aí 3 mil reais, a pessoa já gastou 36 mil reais. Então, já foram 36 mil reais aí praticamente jogado fora, porque ela criou uma expectativa de algo, achou que era uma coisa e descobriu outra, que não era aquilo que ela realmente gostaria. Então, a gente, no nosso podcast de hoje, a gente vai mostrar o que pode ser feito para evitar que isso aconteça, para evitar que essas pessoas, elas romantizem a veterinária, que elas invistam tempo, invistam dinheiro na medicina veterinária, sem ter certeza de que realmente é aquela área que ela gostaria de trabalhar. Para só finalizar aqui, uma coisa que eu falo sempre com os nossos alunos aqui do auxiliar, que para ser médico veterinário, não basta apenas gostar de animais. Então, muitas vezes as pessoas confundem, elas acham que só porque elas amam os animais, elas têm aptidão para ser médicas veterinárias, e não é isso. Tá? Você gostar de animal é um pré-requisito? Mas não é o único. Então, a gente vai falar aqui, o que pode ser feito para facilitar esse processo, para você não romantizar demais, não gastar tempo, perder, por exemplo, 1 ano da sua vida. Tem gente que perde até mais, tá? Tem gente que chega em umas matérias e vê que não é aquilo. Tanto perder tempo quanto perder dinheiro. Karina, agora sim, a gente vê, que está aqui no dia a dia com os alunos, que o curso de auxiliar veterinário ele foi criado como algo para ser um curso de capacitação, de profissionalização. Mas a gente vem tendo um feedback de pessoas que fizeram o curso e foram para medicina veterinária. Você consegue trazer qual a diferença de quem vai direto para a faculdade e quem primeiro faz o curso de auxiliar veterinário? Então, a gente tem alguns podcasts que a gente gravou com ex-alunos que ingressaram na medicina veterinária. A gente tem o da Lohana, que a gente vai deixar o linkzinho aqui para vocês. A gente tem o da Brenda, que são, além de outros, tá? São vários, de alunos que emendaram e eles perceberam que eles já entraram na faculdade de medicina veterinária
com uma maturidade, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Eles já entraram com a maturidade, que eles já entraram sabendo, por exemplo, a base da fisiologia do animal, eles já entraram sabendo como que realmente é a rotina de um médico veterinário, né? Eles já entraram sabendo os pontos negativos, os pontos positivos, porque muitas vezes a pessoa ela entra na faculdade de medicina veterinária e ela tem só na cabeça dela só o ponto positivo. Eu vou trabalhar com animais, né? Eu vou mexer com bichinhos, e ela não tem a imagem negativa. E esses alunos, essas duas que são os exemplos que a gente vai deixar o linkzinho para vocês aqui, elas têm, né? Elas já entraram com essa maturidade, e elas relatam isso para a gente. Ontem, né, já tocando nesse assunto, eu dei aula para uma turma, e a minha aluna, a Júlia, né, que é da turma de terça-feira aqui do Polo de Contagem, ela está formando um auxiliar, né, faltou 2 meses para ela formar, e ela começou a graduação de medicina veterinária. E ela falou que ela ficou muito feliz, né, e que ela está se sentindo muito inteligente na sala de aula, porque ela está tendo aula de fisiologia, e ela teve fisiologia com a gente. E diz ela que enquanto os colegas de classe dela ficam assim impressionados com algumas coisas, que para ela aquilo não é novo mais. Então ela já consegue acompanhar o raciocínio do professor, coisa que os alunos da sala dela, que não fizeram curso de auxiliar, por exemplo, eles ainda não... É tudo novo para eles. Para ela não é novo mais, ela já foi apresentada ao sistema circulatório, por exemplo, ao sistema cardiovascular, né? Ela disse também que o professor dela, que é o Matheus, que até estudou comigo na faculdade, que ele falou sobre uma doença que chama de dirofilariose, que é o verme do coração, e que mais da metade da sala ficou muito assustado, tipo assim, meu Deus, Senhor, tem um verme no coração e quem transmite é o mosquito da dengue, e ela já sabia o que era dirofilariose, ela já sabia, ela já complementou, já falou com os meninos que a expectativa de vida é de 3 meses, que ela já está se sentindo assim, muito à frente de quem não fez o auxiliar. E ainda nesse ponto, né, que eu trouxe aqui para vocês, exemplos de pessoas que fizeram o auxiliar de veterinário e emendaram com a veterinária, que eles entram com essa maturidade. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. E tem exemplo também de quem não fez o auxiliar de veterinário, no caso eu. Eu não fiz, não é porque eu não queria fazer. Porque alguns anos atrás, né, alguns 15 para 16 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, não tinha auxiliar veterinário. Então, eu não tinha essa opção. O que aconteceu comigo, né, quando eu entrei na faculdade veterinária? Eu entrei imaginando que era lindo, 1000 maravilhas. Eu já ia, no primeiro dia de aula, já ia lidar com cães, já ia lidar com gatos, né, ia ganhar rios e rios e rios de dinheiro, ia ser só lazer. Não sabia o que eu queria de fato na veterinária, porque eu achei que veterinária era só mexer com cachorro e com gato. Aí, no primeiro dia de aula, eu já vi que não era só isso, que tinha veterinário que mexia com galinha, com porco, com cavalo, com alimento, com humano, por exemplo. Então, eu entrei muito perdida. No meu primeiro semestre de faculdade veterinária, eu fiz estágio com cavalo, com clínica de equinos. E eu descobri que eu tinha medo de cavalo, que eu nunca tive contato com cavalo. E eu morria de medo, porque o bicho era imenso e eu fiquei assustada. Depois eu fui, patinei e fiz monitoria de parasitologia, aí eu vi que eu não gostava. Aí depois eu fiz patoclínica, aí depois eu sambei muito na veterinária, até eu achar o meu caminho na veterinária. Quando o aluno, né, quando a pessoa faz auxiliar de veterinário, ela já conhece a medicina veterinária. Ela não entra na faculdade sem saber, ela já entra sabendo. É claro que vai ter alunos que não vai entrar já, eu quero ser cirurgiã de equinos. Mas tem muitos alunos que já vão para a faculdade sabendo que eles não querem mexer. Então, eu não quero lidar, né? Eu não gosto da área de, por exemplo, de suinocultura, que é mexer com porco. Isso evita lá na frente que esse aluno gaste tempo fazendo estágio com suinocultura, que é uma área que ele não gosta, que foi o que eu fiz. Se pega meu currículo lá na época da graduação, eu tenho estágio com ovelha, eu tenho um monte de estágio que era para eu tentar ver o que eu gostava, porque eu não tive esse pré-treinamento. Então, são essas, né, as diferenças de quando o aluno faz um auxiliar de veterinário e quando o aluno não faz. O que não faz auxiliar de veterinário, antes de entrar na medicina veterinária, ele fica perdido, ele não sabe qual área que ele vai mexer, ele não sabe que tem muitas áreas para ele trabalhar.
né, ele é apresentado na faculdade a muitas coisas novas, e o aluno que faz auxiliar de veterinário, ele já foi apresentado a rotina do médico veterinário, ele já foi apresentado a bovinocultura, suinocultura, avicultura, tem isso, faz aquilo, então ele já entra mais maduro, ele não é mais, que até essa aluna minha, ela tem 17 anos, tá? E ela falou assim, eu me sinto uma adulta na sala de aula com um monte de criança. Porque os meninos ainda estão imaturos na área e ela já está madura, com 17 anos. E se sente confiante também, né? Uhum. Porque eu acho que tudo que você faz na vida, se antes você pudesse ter tido primeiro uma preparação, Sim. por exemplo, vou tirar uma carteira. Se antes eu tivesse tido contato, já tivesse tido uma preparação, eu ia chegar lá com meus 18 anos, já confiante. Sim, tipo um pré-treinamento, né? Você vai tirar a carteira, você nunca entrou num carro. Você não sabe o que você não é sabe nem ligar, você não sabe nem... Você fica tipo assim, mas tem 3 pedais, eu tenho 2 pés, como é que eu vou fazer para dirigir? Se tudo a gente tivesse um treinamento antes, a gente chegaria lá muito mais confiante. Eu tenho certeza que quem faz o auxiliar chega lá já confiante, tipo assim, aqui eu domino, né? E não fica deslumbrado demais com as coisas. E, igual você falou, fica mais confiante até mesmo em relação aos colegas de classe. Né? Claro que você não vai humilhar o coleguinha, porque o coleguinha nunca viu o sistema cardiovascular, você já viu, já fez prova disso, já pegou no coração, né? Mas você fica muito mais maduro. E, né, a gente não falou aqui, quando a pessoa ela faz o auxiliar de veterinário antes de fazer medicina veterinária, a gente tem uma redução muito grande, né, no quesito desse aluno abandonar a medicina veterinária. Por quê? Quando a pessoa ela não faz auxiliar de veterinário, ela entra na faculdade de medicina veterinária com várias expectativas. Né? Ela vai achar que ela pode acreditar, né, que ela vai lidar só com a espécie que ela quer, ou seja, só com cachorro, ou só com gato, só com animal bonitinho, perfumadinho, que ela não vai ter que estudar, que ela não vai ter que aprofundar. Isso pode fazer com que essa pessoa ela desista da faculdade. Olha, realmente eu achei que eu ia gostar de medicina veterinária, eu não consigo lidar com animal doente, eu morro de dó de mexer com animal doente, eu morro de dó de aplicar uma injeção, e acaba que ela sai da faculdade. A gente tem, né? Eu, quando eu fiz a faculdade, entraram 60 alunos, formaram 32, ou seja, 28 se perderam no caminho, saíram, mudaram gente, é quase metade. E, né, quase metade, teve gente que saiu no 5º período, metade dá 2 anos e meio de faculdade. Quando o aluno faz auxiliar de veterinário, ele já entendeu, ele já percebeu, ele já sabe assim, bem mais do que aquele que não fez. Então, ele já sabe como é a rotina do veterinário, ele já sabe que ele não vai lidar só com o cachorro, por exemplo, ele vai lidar com o proprietário do animal, ele vai, né, já vai sabendo que o proprietário do animal muitas vezes vai mentir, né, que vai ter proprietário que vai xingar a gente, ele já vai entrar com maturidade, inclusive emocional, que foi o que eu falei no começo do vídeo, que muita gente acha que a veterinária, ela é só gostar de animal. Só que ela exige muito do nosso mental, porque a gente vai lidar com animais doentes. Muitas vezes os proprietários dos animais vão mentir, não vão querer arcar com custo, não vai ver o animal como algum membro da família, vai ver como um objeto. E quando o aluno faz auxiliar de veterinário, ele já entra sabendo disso. Ele já entra sabendo os pontos negativos da medicina veterinária. Então, a chance dele sair da faculdade é muito menor. Então, se a gente fosse fazer uma comparação, né, na minha turma lá, de 60 alunos, ninguém fez auxiliar de veterinário porque não tinha naquela época, não muito distante, não tinha auxiliar de veterinário. Se aqueles 28 que desistiram tivessem feito auxiliar de veterinário, muito provavelmente eles já teriam pego a maldade, a parte negativa e a parte positiva da medicina veterinária e provavelmente nem teriam entrado na medicina veterinária. Olha, não é para mim realmente, eu aprendi que não é, né? Eu vou fazer uma outra graduação, eu vou fazer uma outra coisa que não precise lidar com animais doentes, uma outra coisa que não precisa aplicar medicamento, que não precisa mexer com sangue, né? E aqueles 32 que ficaram já ia entrar com muito mais maturidade, no caso eu não ia gastar meu tempo fazendo estágio com uma coisa que não era o que eu queria mexer com cachorro e gato, eu queria mexer com cirurgia, eu queria fazer outra coisa. Desde o começo, se eu soubesse, se eu tivesse feito auxiliar, eu teria já, desde o primeiro período, feito estágios para cirurgia. Eu comecei a fazer, gente, eu formei em 2015, 2014, 2015.
Eu fui começar a fazer estágio de cirurgia no meu 7º período, faltando 1 ano e meio para formar, né? Então, assim, eu fiquei 7 períodos fazendo coisas para eu me descobrir numa área, porque eu não sabia como é que era. Quando você faz auxiliar, você já acompanha a cirurgia. Você sabe se você quer, se você não quer, né? A gente tem, eu falei para vocês que a gente vai pôr o depoimento da Lohane e da Brenda. Se eu não me engano, a Brenda foi uma aluna que falou para a gente no podcast que ela não quer cirurgia. Então, ela entrou sabendo que ela não quer cirurgia. Ela gosta de anestesia, mas de cirurgia ela não quer. Porque o auxiliar deu essa maturidade para ela. O que vai acontecer com a Brenda? Ela não vai fazer estágio com cirurgia, ela não vai perder o tempo, né, dela fazendo estágio, fazendo mini cursos de cirurgia, essa é uma área que ela não quer. E, Karina, quais objeções podem surgir na mente dessas pessoas que estão nessa dúvida? Então, né, algumas pessoas, quando a gente fala, gente, faz um auxiliar de veterinário antes de fazer medicina veterinária, ela pode ter, né, duas aí objeções, dois empecilhos. A faculdade de medicina veterinária custa 3.000, 3.500, 4.000 reais. Eu vou gastar mais dinheiro fazendo auxiliar de veterinário? Ou, né, a faculdade de veterinária já dura 5 anos. Eu vou gastar mais 1 ano e 3 meses, por exemplo, 15 meses, fazendo um curso antes de fazer veterinário. Então, ao invés de gastar 5, eu vou gastar 6 para fazer, né? Então, são esses os empecilhos que as pessoas podem colocar quando a gente fala que é muito interessante fazer o auxiliar de veterinário antes de fazer medicina veterinária. E quais são as respostas para isso? A gente falou lá no começo que a faculdade de medicina veterinária, ela é uma faculdade mais extensa, então dura mais tempo, né? Dura 5 anos, 5 anos e meio, 6 anos, dependendo de como que vai ser a sua jornada. E, além disso, é uma faculdade muito cara. Uma faculdade que gira em torno de 3.500, 4.000 reais, dependendo do semestre. Primeiro ponto, não é perder tempo fazendo auxiliar de veterinário. Você vai investir na sua carreira, né? Na sua jornada de médico veterinário, porque você está com a dúvida, provavelmente você vai emendar, né? Mas você vai investir mais aí 15 meses nessa jornada. E isso vai fazer um diferencial muito grande na hora que você for fazer a faculdade. Parece que é perca de tempo, mas não é. Por quê? Você já vai entrar na faculdade sabendo pelo menos quais áreas que você mais gosta. Você não vai perder tempo igual eu perdi, né? Por exemplo, fazendo estágio com ovelha, fazendo estágio com galinha, fazendo estágio com cavalo, sendo que não era a área que eu gostava. Né? Claro que nenhum conhecimento é perca de tempo, mas eu poderia ter investido meu tempo fazendo coisas que eu gostava. Então, assim, você vai gastar 15 meses fazendo auxiliar de veterinário, mas isso vai te garantir que lá na medicina veterinária você já entre com uma maturidade maior e que você já saiba pelo menos o que você não quer fazer, para você não gastar o seu tempo na faculdade de medicina veterinária, porque o tempo na medicina veterinária é caro. Não é uma coisa barata, né? Não é uma coisa que vai sair de graça para você. É uma coisa que vai sair cara. Então, assim, é um investimento de tempo que vale muito a pena, né? Porque você vai entrar mais maduro, você vai sair melhor nas matérias, né? Você vai ser apresentado à parte da veterinária antes de entrar na medicina veterinária. E no quesito dinheiro, gente, se for colocar assim, uma comparação, o curso de auxiliar veterinário, eu estou falando daqui, tá? Eu não sei de outras instituições que oferecem curso de auxiliar veterinário. Mas o que você vai gastar no curso de auxiliar de veterinário é muito semelhante ao que você vai gastar com 1 mês de faculdade. Então, 1 mês de faculdade, que é 4 conto, né, que você vai gastar, fora a passagem, né, porque é todos os dias, paga um curso inteiro de auxiliar de veterinário. Então, assim, você vai investir uma mensalidade da faculdade, no caso, para fazer um curso que vai durar aí 15 meses. Lembra que a gente está falando da gente, tá? Eu não sei das outras instituições e também nem quero saber, né? E isso lá na frente vai te gerar também um retorno. Porque imagina só, você entra na faculdade veterinária, paga, né? Vou colocar aí, a maior desistência é quando você entra no 4º período, que é a patuvete, que você vai lidar com animais mortos. Você vai lidar com necrópsia. 4º período, ou seja, 2 anos de faculdade. Se você paga a faculdade, vamos colocar aí 3.000 reais por mês, você já vai ter gasto 72.000 reais em faculdade. Aí, imagina, você pagou 72.000 reais de faculdade, chega lá no 4º período, você vê que não é isso, porque você não tem estômago, não tem cabeça
para ver um animal morto e mexer nesse animal morto. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Você vai desperdiçar. Ah, mas a faculdade não vai devolver. Se você largar no 10º período, que é o último período, que você já gastou, sei lá, quase 500 mil reais, você não vai ter seu dinheiro de volta, você perdeu. Então, é um investimento que já vai te preparar. Porque lá aqui no auxiliar de veterinário, você já vai lidar com mortes, você já vai ter aula, né? A gente já vai ter aula de anatomia, que você já vai ser exposto a um animal que morreu, que foi utilizado para estudo, né? Então, você já vai sabendo que você vai lidar com aquilo, vai evitar a desistência, porque desistência vai gerar custo. E nesse quesito também de valores, tem 2 pontos a serem ressaltados, né? Que, primeiro, a questão do investimento. Aqui, é igual você está falando, a gente está falando daqui. Uhum. A gente, ao final do curso, a gente também dá uma bolsa de estudos. Sim. E a gente analisando mais ou menos o valor, esse desconto que a gente dá é mais ou menos na faixa de 80 mil que o aluno vai receber, né? O aluno que estudou com a Rede Formar vai receber. Então, assim, é um investimento que ele vai estar fazendo no curso, mas que ele pode ter certeza que ele vai ter o retorno. Sim. Pelo menos esses 80 mil a gente garante que a gente disponibiliza a bolsa na Faculdade de Medicina Veterinária. Na Faculdade Arnaldo. Na Faculdade Arnaldo. Isso. E outra coisa, a maioria das pessoas que entram no curso de auxiliar veterinário, se não fazem tudo certinho em estágio e tudo mais, eles criam contatos e a maioria dos alunos já começa a trabalhar. Sim. Ou seja, eles começam a pagar a própria faculdade com o salário do auxiliar veterinário. Na área da medicina veterinária. Uhum. Então, tipo assim, é um investimento que ele faz no curso, mas que com certeza ele seguindo tudo direitinho tem um retorno, né? Sim, é um retorno porque a gente garantido. tem um problema que é o seguinte, né? Foi até bom a Ingrid falar que muitas vezes a pessoa ela forma na medicina veterinária e ela patina muito para conseguir um emprego. E quando você faz o auxiliar de veterinário, como os meninos têm um estágio obrigatório, eles acabam formando um network muito bom, eles acabam conhecendo veterinários, eles acabam conhecendo dono de clínica veterinária, igual a Ingrid falou, um monte de aluno forma e já entra na clínica, no que ele fez estágio, ele é contratado, então ele já tem um local para trabalhar. Né? Então, assim, ele está lá trabalhando com o dinheiro do auxiliar de veterinário, que ele está trabalhando na clínica, ele já vai, né, fazer aí a faculdade de medicina veterinária e ele já tem uma clínica para chamar de sua, né? Se ele não for trabalhar naquela clínica que ele já trabalha como auxiliar, ele tem contatos, né, que pode facilitar, ele já tem onde fazer o estágio obrigatório na faculdade de medicina veterinária, então são muitos benefícios. E só um ponto aqui, para vocês não confundirem, quando a Ingrid falou de 80 mil, não é que a escola vai te dar 80 mil reais. Né? Senão o aluno acha que ele vai formar e vai cair na conta dele 80 mil conto. Não, mas é porque a gente tem parceria com a Faculdade Arnaldo, que esse aluno, ele ganha bolsas, tá? Essa bolsa, a Faculdade Arnaldo vai, todo ano, ela acaba modificando, mas gira em torno aí de 40%, 45% de bolsa até o final do curso. Não é bolsa de matrícula. Então, até o final do curso, esse aluno paga aí um pouco mais só do que a metade. Então, se a faculdade é 3.500, esse aluno vai pagar aí, por exemplo, 2.000 reais. Ele vai ter uma economia a longo prazo. Então, se for olhar, 2 meses que ele vai ter de desconto na Arnaldo, já custei o curso de auxiliar inteiro praticamente. Então, é um investimento que você faz a longo prazo. Karina, para finalizar o podcast de hoje, né, você consegue deixar um passo a passo para direcionar a nossa audiência? Então, né, o passo a passo que é uma indicação, né, depois de tudo que a gente comentou aqui, de todos os benefícios, é o seguinte: se você deseja fazer medicina veterinária, é muito interessante que você se inscreva numa escola de auxiliar de veterinário. É claro, uma escola que seja homologada pelo CRMV, né, que são escolas que vão, de fato, preocupar com o seu conhecimento, escolas que você vai fazer um estágio obrigatório, tá? Porque dessa forma você vai ter uma maturidade, você vai ganhar uma maturidade não só de conhecimento teórico, mas de conhecimento prático, mais de conhecimento emocional, que vai ser muito necessário para você fazer, né, entrar na área da medicina veterinária. Durante, né, a sua jornada de auxiliar de veterinário, procure conversar com o seu professor,
né? Porque o seu professor é o médico veterinário. Então, ele vai ser aquele profissional que vai te orientar sobre as áreas da medicina veterinária, que vai te tirar as dúvidas da medicina veterinária. E durante, né, a jornada do auxiliar de veterinário, é importante que esse aluno ele participe das visitas técnicas, porque as visitas técnicas que a gente faz aqui na escola, a gente apresenta ao aluno várias áreas da veterinária. Então, o aluno que tem aula, por exemplo, comigo aqui, que é auxiliar de cães e gatos, ele é exposto ao zoológico, que é a área de animais, né, silvestres, ele é exposto aos jiboias Brasil, né, então ele vai ter aí um contato de como que é a veterinária que lida com cobras, ele vai ser exposto à área científica, que é a área da veterinária que mexe com a ciência, ele vai ser exposto aos animais de grande porte. Então, ele vai ter um conhecimento, ele vai ter uma rotina, né, de outras áreas da medicina veterinária. Isso é muito importante para, pelo menos, ele excluir. Então, por exemplo, é um aluno que não gostava de cobra, tinha medo de cobra. Foi no Jiboias Brasil e teve a certeza. Então, é um aluno que tinha medo de cobra na televisão. Aí viu a cobra pessoalmente e desmaiou lá no Jiboias Brasil. Então, ele já sabe que não é a área que ele vai lidar, ele não vai gastar o tempo dele fazendo. E, né, logo depois da formação de auxiliar de veterinário, então esse aluno já viu a teoria, já viu a prática, participou das práticas de campo para ver as diferentes áreas da veterinária, fez a prática em clínicas veterinárias para saber como é que é a rotina, como que é o dia a dia de uma clínica veterinária, teve a maturidade, né, emocional para lidar com os desafios que a veterinária tem, não só desafios, mas tem muita coisa legal também que a gente acaba fazendo. Ele é direcionado para fazer faculdade lá na Arnaldo, que oferece o curso de medicina veterinária, e nesse caso os nossos alunos não precisam fazer vestibular. Então já é assim, meio caminho andado, né? Então você já tem aí uma bolsa que não precisa fazer vestibular, não precisa fazer prova, não precisa fazer o temido Enem, que já está encaminhado. Então, a gente já te dá um negócio mais ou menos mastigado. Então, esse é o resumão aqui do passo a passo, da importância, né, de fazer o auxiliar de veterinário antes de entrar na medicina veterinária. Então, né, eu espero que quem aqui queira fazer medicina veterinária, né, que tenha, assista de novo, caso tenha ficado alguma dúvida, mande aqui nos comentários também pra gente, caso tenha ficado alguma dúvida, porque de fato é muito importante fazer o auxiliar de veterinário para você não ter risco de gastar dinheiro, não ter risco de gastar o seu tempo, né? E ainda ter todos os benefícios que a gente já falou aqui para vocês. Caso tenha alguma sugestão de algum outro vídeo que você queira fazer, né? Que você queira que a gente faça, deixe aqui também nos comentários. Não deixe de compartilhar, porque às vezes você e uma amiga sua ou um amigo seu quer fazer veterinária, mande para ele também ter esse conhecimento. E eu te espero no próximo vídeo. Então, esse foi o nosso podcast de hoje, gente. Esperamos ter ajudado, né? Quem tem esse sonho de fazer medicina veterinária, mas que agora está sabendo, né? Que é muito mais tranquilo você entrar na faculdade de medicina veterinária tendo o curso de auxiliar veterinário antes. E é isso. Não se esqueça de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Até o próximo podcast.